Olá, dando sequência aí nas nossas teorias aí sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre duas teorias. A primeira é a teoria sobre o processamento da informação. Essa teoria, criada aí por Thomas, né, o teórico que pensou essa teoria, ele entende que o desenvolvimento psíquico não nos interessa exatamente pelas fases que ele propõe, mas ele nos interessa pelos processos envolvidos nisso. Por exemplo, as habilidades mentais, as capacidades mentais. Isso é que realmente importa quando a gente está aprendendo. E que habilidades seriam essas, né? Então, a nossa percepção, o pensamento, a memória, né? Então, são maneiras, né? São processos mentais importantíssimos no processo de aprender. E os teóricos dessa linha, né? Eles entendem que realmente isso nos importa, né, importa aos educadores. E é importante também, eles fazem, né, assim como o nome remete à ideia do processamento dos computadores, por exemplo, como é que eles processam a informação, eles fazem um comparativo, né, desse instrumento tecnológico e dos nossos processos mentais. E para isso eles dizem o seguinte, que assim como o computador, né, ele processa a informação, ele pega um dado que é do meio ambiente, que é da nossa realidade, ele transforma, ele tem uma linguagem, ele codifica para o seu processo interno, o ser humano também faz isso. E nós fazemos isso constantemente, porque nós pegamos um objeto desse meio externo, por exemplo, um objeto aí do seu dia a dia, uma caneta que você usa para escrever, por exemplo. Cada vez mais a gente usa menos a caneta, mas ele pega esse objeto e diz, né, então assim, que quando nós guardamos a imagem, temos uma representação mental desse objeto, nós não guardamos esse objeto que está aí, nós guardamos todas as características dele, que não necessariamente são essas do objeto que está à sua frente, mas ele tem um pouco de todas as canetas que a gente já viu. Tanto que quando você olha uma caneta, mesmo que ela seja muito diferente, você vai conseguir entender que aquele objeto é uma caneta. Então, quando nós representamos o objeto, nós codificamos. Segundo ponto, quando esse objeto ele precisa ser armazenado, ele precisa ser guardado na nossa mente. E esse é um processo de armazenamento. Ora, assim como o computador, nós temos uma capacidade enorme de armazenar. O nosso HD, ele é imenso, porque imagina, né, então assim, todas as informações, todas as histórias, todas as imagens, os filmes que a gente fez aí na nossa cabeça durante anos e anos, décadas, né? Então, nós vamos armazenando aqui com uma grande capacidade, uma capacidade muito maior do que o computador. E o terceiro ponto dessa teoria é como é que você vai utilizar, em que momentos específicos você pode acessar essas informações e utilizar no seu dia a dia. Então, isso também é bastante importante. E ele diz sobre isso uma coisa importantíssima, que as aprendizagens que se perpetuam mais são aquelas mais significativas. Então, por exemplo, se você pode esquecer, por exemplo, uma coisa que você fez ontem, alguém que você viu na rua ontem, mas você pode lembrar coisas de quando você tinha 5, 6 anos de idade. E por que a gente guarda uma coisa e não outra? Por que uma memória está disponível e essa outra não? Pelo significado dela. Então, quanto mais significativa for a informação, maior será a minha capacidade de armazenar. E maior será também a capacidade de utilizar essa informação.
Isso nos ajuda, enquanto professores, a entender que quando você ministra uma aula para o seu aluno, aquilo tem que fazer sentido para ele. Se for uma informação muito desvinculada da sua realidade, provavelmente ele vai esquecer. Quanto mais próxima e mais significativa e mais afetiva, maior será a nossa capacidade de armazenar. E aí, nós vamos para a segunda teoria, que é a teoria das inteligências múltiplas. Então, quando Piaget construiu a teoria dele, ele já questionava essa questão da inteligência, que todos nós somos seres inteligentes, mas Piaget, junto com um outro teórico chamado Binet, eles investigavam a capacidade da criança aprender e a relação que ele tinha com a sua inteligência. E o Binet, ele construiu testes aí para avaliar. E um dos testes mais conhecidos é o teste de QI, que mede uma inteligência geral, né? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era muito comum a pessoa dizer, olha, fulano tem uma inteligência acima de 100, que é a média, 80 é a média. Mas, com o Gardner, um teórico aí americano, vindo aí da Universidade de Harvard, ele estudou e ele chegou a uma conclusão muito que nós todos já intuímos, né? Que a inteligência, não existe uma inteligência, existem vários tipos de inteligência. Existem inteligências múltiplas. E aí, para entender isso, é só você se perguntar, por exemplo, quem é mais inteligente? O Lionel Messi, que é um jogador, né, de futebol brilhante, ou um grande teórico, o Einstein, por exemplo. Aí, né, você não pode negar que ambos são inteligentes, mas com tipos de inteligência diferentes. Geralmente, a gente costuma associar a inteligência e a gente achar que as pessoas são mais inteligentes quando elas são essas inteligências que se medem na escola, que são de dois tipos. A inteligência linguística, que é uma pessoa que consegue lidar com a língua, escrever bem, falar bem, ter um bom vocabulário. E aí os escritores, né, seriam essas pessoas que teriam essa inteligência maior. Ou geralmente a gente associa essa ideia da inteligência matemática, que é um outro tipo de inteligência. Essa inteligência matemática, que geralmente a gente acha que as pessoas são mais inteligentes porque elas conhecem matemática, né? Quando você, na universidade, né, vê ali os alunos se formando em matemática, em física, em química, a gente fala, nossa, esses são inteligentes. Mas o Gardner entendeu que é um tipo de inteligência. Assim como existe também, então, a gente já viu, a inteligência linguística, o Gardner propôs, né? Então, a primeira, inteligência linguística, a segunda, inteligência matemática, inteligência espacial, as pessoas da área de engenharia, por exemplo, ou mesmo aquelas pessoas que sabem se localizar. Não sei se vocês já viram pessoas que elas chegam num lugar e rapidamente ela consegue entender para onde ela vai, o que ela tem que fazer, qual o caminho a tomar, que é um tipo de inteligência, né, muito... que as pessoas geralmente, né, não entendem isso como inteligência, mas é uma inteligência importante. Uma outra inteligência, né, bastante importante é a inteligência musical, né? Por que algumas pessoas têm um ouvido mais aguçado para música e outros não? É um tipo de inteligência específico, né? Então, assim, por quê? Ele entendia porque tem áreas do cérebro mais desenvolvidas para cada um desses tipos de inteligência, né? Outro tipo de inteligência, que é essa lá do Lionel Messi, que é a inteligência corporal ou sinestésica, que é você colocar o seu corpo na hora certa, no momento certo, na posição que você quer. E esse tipo de inteligência, né? Então, assim, poucos têm. Mesmo que você pegue uma criança e queira que ela se torne
um jogador, um grande jogador de futebol, se ele não tiver esse tipo de inteligência, ele pode treinar a vida inteira, mas ele vai ter dificuldade para isso, porque é uma habilidade específica e nós já trazemos isso porque tem a ver com esse mapeamento cerebral. Outra é a inteligência interpessoal, pessoa que consegue, então aquela pessoa sociável, que é amigável, consegue entrar num ambiente estranho e logo conhecer todo mundo, né? Então, assim, hoje é uma inteligência muito desejável, né? Porque nos diferencia também. Outro tipo de inteligência importante também é a intrapessoal. É aquela que você consegue se entender, se autoconhecer, se perceber como pessoa, perceber as suas emoções, perceber como é que você se coloca. E isso te dá também condições de avançar muito, né, em relação ao seu cotidiano. Outra inteligência, e acho que aí vocês poderiam estar incluídos, é a inteligência naturalista. É você entender os fenômenos da natureza, entender como eles se processam. E aí não só com plantas, mas os animais também. Então, assim, é essa aproximação e essa capacidade maior também que se tem. E ainda, né, depois do Gardner, outros teóricos vieram, e tem um outro teórico chamado Daniel Goleman, que ele fala da inteligência emocional, que é uma capacidade, né, que envolve tanto como se fosse uma relação entre a intra e a interpessoal, que é aquela que você reconhece as emoções do outro e sabe se colocar. Dependendo do tipo de inteligência que você tenha, você vai se colocar, né? Então, assim, é importante, antes de tudo, que você compreenda qual é. E eu pergunto para você, qual é a sua inteligência?